Olá pessoal, Pedro aqui novamente. E para começar o vídeo de hoje eu quero te contar uma história que talvez você possa se identificar ou possa identificar alguma pessoa. Pensa em José, tá? Um personagem fictício. José é uma pessoa esforçada, dedicada, sempre gostou muito do trabalho, sempre foi um funcionário excepcional. E aí, com a pandemia, José foi promovido, né? Porque os superiores de José começaram a perceber que ele era um profissional diferenciado e ele foi promovido ao cargo de gerência. E aí começou a trabalhar em casa, no home office, começou a ter uma alta demanda de trabalho, trabalhando em casa. Essa demanda de trabalho fez com que José fosse ficando cada vez mais estressado e fez com que ele desenvolvesse a síndrome de burnout. Inclusive já falei sobre isso, tá? A partir desse momento, ele começa a desenvolver também um transtorno de ansiedade generalizada. Ele começa a ter preocupações sobre vários aspectos da vida dele e aspectos do trabalho também. E esse transtorno de ansiedade generalizada também gerou nele um distúrbio do sono. Então, primeiro ele teve a síndrome de burnout, depois um transtorno de ansiedade generalizada e por último um distúrbio do sono. Mas não bastasse tudo isso, José ainda pegou uma doença, ele pegou Covid. Você sabe a diferença entre transtorno, síndrome, distúrbio e doença? Não? Pois hoje eu vou te explicar. Então fica comigo até o final do vídeo que você vai entender melhor que essas palavras, embora sejam confusas e confundidas, não significam exatamente a mesma coisa. Doença. O que é doença? Segundo a OMS, doença é a ausência de saúde. É muito claro a gente perceber quando uma pessoa está doente. Quando ela está doente, ela não consegue fazer alguma coisa porque ela está com alguma condição que prejudica a saúde dela. Por exemplo, SARS-CoV-2. Covid-19 é uma doença que é causada pelo vírus, né, do coronavírus, o SARS-CoV-19, e faz com que as pessoas tenham uma série de sintomas, como insuficiência respiratória, ausência de olfato, ausência de paladar, etc. Trazendo para a área da saúde mental, uma doença que é bastante conhecida é a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é uma doença causada por uma degeneração do tecido cerebral que faz com que as pessoas tenham perdas de memória e inclusive é muito confundida com a demência senil porque afeta principalmente idosos a partir dos 65 anos em diante, embora também possa afetar pessoas mais jovens. Mas o que eu quero que vocês entendam é que o termo doença é utilizado quando a gente sabe mais ou menos a causa que faz com que uma pessoa fique doente. No caso do Covid, é o próprio vírus. No caso do Alzheimer, é uma degeneração do tecido cerebral. Então, doença é basicamente isso, é quando a gente entende a causa ou as possíveis causas que fazem com que uma pessoa fique doente. Então, qual seria a diferença básica de doença para síndrome? Bom, a diferença básica é que enquanto a doença tem uma causa específica, a síndrome não tem uma causa muito clara. Ela pode ser a reunião de vários sintomas ou de várias características que geram uma determinada condição ou patologia. Por exemplo, quase todo mundo conhece a síndrome de Down, né? E o que é a síndrome de Down? Do que se trata? A gente sabe que a síndrome de Down é uma anomalia genética que faz com que a criança tenha um desenvolvimento neurológico anormal, tanto em aspectos físicos quanto em aspectos comportamentais. Porém, a gente não sabe exatamente o que gera essa alteração genética, o que causa esse problema genético que faz com que esse neurodesenvolvimento seja comprometido. A gente só sabe o que acontece, mas a gente não entende o porquê que acontece muito bem. Outro exemplo que eu posso utilizar com vocês é a síndrome de Estocolmo. O que é a síndrome de Estocolmo? É uma síndrome que faz com que uma pessoa que é vítima de uma situação muito traumática acabe gerando afetos positivos ou mesmo se apaixonando pelo seu algoz. E para exemplificar o que é a síndrome de Estocolmo, infelizmente eu vou ter que dar um spoiler para você. Na série La Casa de Papel, a Mônica, você que assistiu vai se lembrar, se envolve com um dos assaltantes, o Denver. E não é a primeira vez que essa síndrome é retratada no cinema.
Criminal Minds é uma série que retrata várias vezes essa síndrome de Estocolmo, mas o ponto é, a gente não sabe exatamente o que faz com que essa pessoa se apaixone ou gere esse afeto. A psicanálise tentou dar algumas respostas, mas não há como ter certeza. Então, lembrando, doença tem uma causa muito específica. A gente entende o que está causando aquela doença quando uma pessoa está doente. No caso da síndrome, não. Inclusive, vale reforçar que a síndrome ela pode variar com o tempo, em alguns casos, né? Ela pode ter influências genéticas ou ambientais. Em algumas situações ou em alguns exemplos, ela pode até sumir, ela pode deixar de existir, como no caso da síndrome do pânico ou da síndrome de burnout, que com o devido tratamento psicoterápico e farmacológico, ela vai embora. E o que seria o distúrbio, então? Distúrbio já é outra questão. Distúrbio, geralmente, é uma alteração ou uma incapacidade de condições físicas ou psicológicas que afetam algum aspecto da rotina do indivíduo ou das suas capacidades neurocognitivas. Por exemplo, vamos utilizar o distúrbio do sono. A gente sabe que dormir é uma necessidade fisiológica. E quando uma pessoa tem um distúrbio do sono, significa que ela tem uma alteração em algum aspecto do seu corpo ou das suas capacidades cognitivas que faz com que ela não consiga dormir. Então gera esse distúrbio, gera essa alteração, essa incapacidade para que ela consiga dormir bem. Distúrbio da fala. O distúrbio da fala é uma incapacidade ou é uma alteração anormal na capacidade das pessoas poderem se expressar, poderem falar adequadamente. Então o distúrbio basicamente seria isso, seria essa alteração, seria um prejuízo ou uma perturbação em alguma capacidade física ou psicológica de um indivíduo que gera algum tipo de problema, podendo ser um transtorno, que é o último conceito que eu vou tratar agora. E aí o que acontece, pessoal, é que o acúmulo de alguns problemas ou distúrbios psicológicos pode gerar um transtorno. E eu gosto de dizer o seguinte, transtorno é algo que transtorna a vida de um indivíduo porque gera comprometimento em alguma parte ou em algum aspecto da sua vida, seja social, seja profissional, seja intrapessoal, né, consigo mesmo. De forma mais específica, para a psiquiatria, o transtorno pode ser conceituado como uma perturbação da ordem mental que acontece principalmente devido a uma falha na parte frontal do cérebro. Então, o transtorno ele sempre vai gerar isso, um comprometimento e um senso de incapacidade no indivíduo. O indivíduo vai achar que ele não tem condições de desenvolver algum tipo de atividade ou que ele é incapaz de realizar alguma tarefa. É importante dizer, pessoal, que os transtornos eles podem variar e eles podem ser de ansiedade. Eu falo sobre isso no vídeo de ansiedade, o que é ansiedade. Eles podem ser de humor, e aí eu posso citar o transtorno depressivo maior, que eu também já produzi um vídeo, e o transtorno bipolar, que eu ainda não falei especificamente sobre ele, mas pretendo falar futuramente. Os transtornos de personalidade, que eu também irei falar de todos eles aqui no canal. E... série pra 2021. Série para 2021. E os transtornos do neurodesenvolvimento, por exemplo, como o transtorno do espectro autista, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, eu pretendo falar sobre cada um desses transtornos, mas eu quero que vocês entendam que para ser um transtorno, primeiro tem que transtornar e comprometer a vida de um indivíduo, seja no nível individual, seja no nível social, seja no nível profissional, seja no nível acadêmico. Tem que comprometer de alguma forma a vida desse indivíduo de forma ampla, não apenas pontual, certo? E para finalizar, eu acho que deu para vocês entenderem um pouco a diferença entre transtorno, distúrbio, doença e síndrome. Mas para finalizar, eu queria explicar uma coisa para vocês. Quando a gente fala sobre saúde mental, via de regra, a gente não pensa necessariamente em cura, porque para uma série de transtornos ou de síndromes ou de distúrbios, não existe cura. Por exemplo, não existe cura para síndrome de Down, não existe cura para a doença de Alzheimer, não existe cura para síndrome de Tourette. Não existe. O que a gente busca em saúde mental, na maioria das vezes, quando a gente fala em transtornos, em síndromes, em distúrbios, é promover uma maior qualidade de vida. É fazer com que a pessoa que é portadora daquele transtorno ou daquele distúrbio saiba viver com mais qualidade e saiba se adaptar melhor ao seu próprio, à sua própria condição, ao seu próprio transtorno. Isso é muito importante dizer, pessoal, porque, de fato, a psicoterapia, assim como a farmacologia, né, os remédios, os psicofármacos, são peças fundamentais para dar maior qualidade de vida
para uma pessoa que, por algum tipo de problema, como esses citados, tem um comprometimento na sua vida, tem uma dificuldade em se relacionar com alguém, tem uma dificuldade em aprender, tem uma dificuldade em se expressar, tem uma dificuldade em lidar com situações conflituosas. Então, para tudo isso, a psicoterapia ela busca não curar, mas dar mais qualidade de vida e fazer com que aquela pessoa tenha uma melhor adaptação, mesmo tendo um transtorno, uma síndrome, uma doença ou um distúrbio, ok? Bom, eu comecei falando sobre isso hoje porque esse é o início de uma série que a gente vai produzir sobre transtornos e alguns tipos de síndromes. Eu pretendo falar sobre o transtorno do neurodesenvolvimento e a gente vai falar um pouquinho sobre o transtorno do espectro autista, sobre o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, sobre descalculia, sobre dislexia. Se você quer que eu fale sobre algum tipo de transtorno específico, deixa aqui nos comentários, porque eu vou atender os teus pedidos, certo? E não se esquece de deixar o seu like, de se inscrever, ativando as notificações para receber vídeos sempre que forem postados. Eu sei que eu não estou conseguindo postar vídeos toda semana, inclusive peço perdão, mas a partir do ano que vem, 2021, eu vou tentar postar de forma semanal e você sempre vai receber informações a respeito de saúde mental, ok? Então um grande abraço e até o próximo vídeo. Se inscreve, pede pra se inscrever de novo, vai. Tá. Não, é behind the scenes aqui. Você não faz créditos. O pessoal se esquece de se inscrever no canal. Não é isso? Entendi. É isso aí. Gente, e o que eu tenho que fazer? Diga aí. O que eu preciso fazer para você se inscrever nesse canal? Desafio. Maravilhoso. Eu vou fazer um desafio aqui para você. Você tá gostando das informações desse canal? Cara, eu e meu amigo aqui, ó, Matheus Ribeiro, a gente tá entregando o melhor conteúdo para vocês. Se inscreve e traz gente para esse canal, rapaz. Por favor. Manda nos grupos do WhatsApp. Manda nos grupos do WhatsApp, manda, enfim, pra tia, pro tio, pro avô, pra avó, pro cachorro. Não importa, mas espalha a palavra do canal Pedro Psicólogo. Que não é fake news. E não é fake news, obviamente. Ok? Grande abraço.